Sejam muito bem-vindas. Eu sempre embolo o número das aulas, quando eu vou ver eu falei o número errado, então há mais uma aula da Biblioteca da Sofia. Essa aula fica disponível gratuitamente por alguns dias, né? Algumas horas, alguns dias nunca se sabe. Pelo menos 24 horas fica. Quando o vídeo é mais compartilhado, comentado, eu deixo um pouquinho mais. O tema de hoje é a relação proteína-energia. Se você nunca ouviu falar disso, calma que eu vou te explicar o que é, tá? Eu tenho uma aula dentro do Comece Sua Última Dieta, que é o meu maior curso, em que eu explico sobre a relação proteína-energia, mas raramente eu falo aqui no conteúdo gratuito, porque eu aplico pouco e hoje vocês vão entender por que eu não aplico tanto ao pé da letra esse conceito, tá? Então hoje eu vou explicar a teoria, vou fazer as minhas críticas e no final eu vou mostrar um cardápio que eu montei pra mim com a relação proteína-energia de 1, né, que geralmente é o que a gente tenta alcançar quando a gente usa essa estratégia, e vocês vão ver que é um cardápio que não é assim muito gostosinho de seguir. Se eu fosse seguir, eu seguiria por pouco tempo. Então fica aí até o final que eu vou compartilhar com você um exemplo, né? Mas eu não descarto por completo a ideia, né, o conceito. Eu só não faço o cálculo desse conceito, né? Então, vamos lá. Boa tarde. Se você lembra de alguém que precisa assistir esse conteúdo, já compartilha antes que ele saia do ar, tá? E aproveitando o último recadinho, o Comece Sua Última Dieta está com as inscrições encerradas. Eu não sei se eu vou abrir outra turma nesse semestre. Não sei se eu vou abrir outra turma, porque esse curso, ele chama Comece Sua Última Dieta, não é à toa. Porque ele é um curso gigante. Ele é um curso para você fazer ao longo de um ano. E na pesquisa que eu rodei com vocês, com os meus seguidores, eu vi que vocês gostam de cursos mais curtos, objetivos, né? E com um valor mais acessível. E aí eu estou considerando reabrir as inscrições para imersão de cálculos, tá? Que é um bônus do Comece Sua Última Dieta, mas como eu não pretendo abrir turma do Comece Sua Última Dieta tão cedo, até eu repensar a estrutura dele, enquanto eu repenso isso, né, para vocês não ficarem sem nenhum curso da Sofia disponível, eu pensei em reabrir. Eu ainda vou conversar com a minha equipe, né, eu tenho o Carlos e tem outras pessoas que me ajudam, para confirmar se a gente vai fazer isso. Então, na sexta-feira eu devo ter a confirmação se a gente vai reabrir. Se você tem interesse em aprender a calcular a sua própria dieta, fica ligada que sexta-feira eu vou avisar se eu vou reabrir ou não. E já me conta, tá? Me manda um direct para eu saber mais ou menos se tem gente interessada, né? A Fran é aluna desse curso, inclusive, ela tá sempre aqui. Foi ela que pediu esse tema, né? A relação proteína e energia. Então vamos lá, gente, vamos lá. De onde surgiu isso? Por que chama, né? Relação proteína e energia. Relação é uma divisão. Lembra da sua aula de matemática? Né? Quando a gente relaciona uma coisa com a outra, a gente divide uma coisa por outra. Então, a relação proteína-energia é a divisão da quantidade de proteína que você come pela quantidade de energia que você come. E o que é energia? Energia seria carboidrato e gordura. Então, esse cálculo, ele considera os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura, e ele vai dividir os gramas, é sempre em gramas, não é em caloria, tá? Vai dividir o total de gramas do dia em proteína que você consumiu, esse vai ser o numerador, que é o número que aparece em cima na divisão, né? Dividido pelo denominador. Eu acho que é isso, né, gente? Me corrijam se eu estiver errado. E o denominador, ele soma os gramas de carboidrato e os gramas de gordura que você consumiu no dia também. Então, você vê a proporção, né? O total de proteína em relação ao total de carboidrato e gordura juntos. Porque carboidrato e gordura são fontes... meu Deus! São fontes de energia, né? Então, a gente usa o carboidrato como energia, a gente usa a gordura como energia, por isso que eles entram na energia. Então, proteína e energia. Energia inclui carboidrato e gordura, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que você consuma bastante proteína e pouca energia. E que quando você divida a proteína
pela energia, você encontre um valor próximo de 1. Se você conseguir 1, excelente. Se você conseguir acima de 1, melhor ainda. Só que é muito difícil. É muito difícil você conseguir a relação proteína-energia de 1, que seria a mesma quantidade de gramas de proteína que a quantidade de gramas de carboidrato mais gordura, né? Porque se você dividir, por exemplo, 100 por 100, você vai encontrar a relação de 1. Então, 100 gramas de proteína para 100 gramas de carboidrato somado a gordura. E aí pode ser 50 gramas de carboidrato e 50 gramas de gordura, ou 40 gramas de carboidrato e 60 gramas de gordura, enfim. Você encontraria 1, tá? Esse foi só um exemplo. E nesse exemplo, a dieta teria uma quantidade lá de caloria. A gente não pode esquecer das calorias, né? Então, independentemente se você está comendo 1.200 calorias ou 2.000 calorias, você pode ter a relação energia-proteína de 1. Entendeu? Então, você também tem que considerar as calorias totais. Não importa se conseguiu 1, né? Então, tem coisas além dessa relação que você precisa considerar. E por que essa teoria surgiu e começou a ser estudada e aplicada? Ela começou com estudos experimentais em animais, em que os animais tiveram acesso a uma dieta sem limite de caloria, e um grupo de animais recebeu uma dieta pouco proteica e muito calórica, né? Ou seja, pouca proteína e muita energia, muito carboidrato e muita gordura. E eles deixaram esses bichos comerem o tanto que eles quiserem. E o outro grupo recebeu uma dieta muito proteica e pouco calórica, né? Muito proteica e pouco energética. Ou seja, a relação proteína-energia estava mais alta, né? Estava 1 ou acima de 1. E no outro grupo, que estava com a dieta menos proteica, essa relação proteína-energia estava um número baixo, tá? E o que foi observado? Gente, eu recebi um selo, eu nunca recebi um selo na minha vida, eu nem sei como é que funciona isso. Mas caiu aqui $1,27, muito obrigada. Continuando, até me interrompeu aqui, porque tá vermelho, ó. Então, o que foi observado? Que o grupo que tinha a dieta mais proteica comeu menos caloria. Os dois grupos podiam comer o tanto que quisessem, mas naturalmente o grupo da dieta proteica comeu menos caloria do que o grupo que tinha dieta menos proteica. Então, a conclusão, né, a hipótese da teoria por trás é que você vai comer o tanto que for necessário de comida até atingir a sua necessidade proteica. Então, você precisa de proteína para formar enzimas, para formar hormônios, né? A insulina é um hormônio de base proteica. Então, a gente tem hormônios proteicos, a gente tem as enzimas, a gente tem células do sistema imunológico, a gente tem tecido, né? Cabelo, unha, pele. Então, a gente tem uma necessidade proteica e, se ela não for atingida, a gente vai comer, a gente vai continuar tendo estímulo de fome para comer até chegar a todas as proteínas que a gente precisa, né? Então, a gente tem proteínas essenciais para a vida e a gente também tem gorduras essenciais para a vida, né? Mas a proteína, ela é muito valiosa. A gordura, a gente tem o nosso estoque de gordura, a gente também tem o nosso estoque de proteína, né? Mas a gente não quer utilizar a nossa própria proteína porque ela é muito valiosa. Então, essa foi a teoria. E se você parar para pensar, isso não é muito parecido com aquela dieta do Dukan? Que o Dukan não reduz bastante o carboidrato, bastante a gordura, né? É essa a proposta. É claro que tem ali umas regrinhas, fase 1, fase 2, ele cisma com o negócio do farelo da aveia, que tem que colocar, tem umas regras específicas do Dukan. Mas se você parar pra pensar, o raciocínio é esse: coma o mínimo de carboidrato que você puder, coma o mínimo de gordura que você puder e coma o máximo de proteína que você puder. Então é muito parecido, só que ele só vai considerar o cálculo, né? Na relação proteína-energia, ele só vai considerar ali os gramas de proteína, os gramas de carboidrato, de gordura, e não tem aquelas regrinhas. Então, a gente consegue fazer esse paralelo, né?
E quais são as minhas críticas, então, à relação energia-proteína? Por que você não usa tanto, Sofia? Então, eu separei aqui 4 pontos que me fazem não seguir ao pé da letra o cálculo da relação proteína-energia. O primeiro deles é que exige cálculo, que exige cálculo completo, né? Na imersão de cálculos, eu ensino a calcular a dieta, mas se você não estiver aplicando a relação proteína-energia, se você quiser calcular apenas a quantidade de proteína mínima que você deve consumir no dia e a quantidade de carboidrato máximo que você quer consumir no dia, você só precisa calcular essas duas coisas e pronto. Você nem precisa calcular total de caloria do dia. Você pode, se você quiser, né? Mas você pode ter ali quantidades mínimas e máximas. Você tem uma faixa. Agora, se você estiver usando a relação proteína-energia ao pé da letra, você vai ter que calcular todos os macronutrientes, né? De todas as refeições, pesar os alimentos para saber se você está ali chegando numa boa relação proteína-energia. Então aí já é um fator, né, que dá trabalho. Não é impossível, mas é um trabalho a mais, né? A minha segunda crítica é com relação a sabor. Então, quando você força a barra para comer pouco carboidrato e pouca gordura e muita proteína, a sua dieta fica com um gosto bem ruim. Então, no final, quando você vê a dieta que eu montei, você vai ver que não é aquela dieta gostosa. Por quê? Carboidrato e gordura é saboroso, é isso que dá sabor, né? E quando a gente tenta artificialmente reduzir, é claro que eu não descarto completamente o conceito, eu utilizo esse conceito. Eu peço aos meus pacientes para não exagerar no carboidrato e nem na gordura. Mas eu não fico forçando, tem que chegar lá na relação proteína de 1, hein? E no final você vai entender como que fica chato você ficar ali forçando, né? Porque aí a gente vai considerar as calorias totais e à medida que eu preciso aumentar as proteínas, né? Porque eu vou ter uma necessidade calórica, você vai ter outra. Então, eu pus aqui para minha necessidade calórica, para eu conseguir a relação proteína de 1, eu tive que colocar 160 gramas de proteína no meu plano alimentar, que não é pouca proteína. E os outros 160 gramas eu distribuí em gordura e carboidrato, né? Então, a questão do sabor. Se a sua dieta não for gostosa, você não vai seguir por muito tempo, né? E tirar a gordura da proteína é difícil. Então, acaba que você fica usando proteína em pó. Eu tive que colocar em 2 refeições proteína em pó pra mim, pra atingir o cálculo certinho. 2 vezes eu acho muito. 1 vez até que vai. Você tem que usar frango, tem que usar tilápia. Aí fica muito sem graça, né? Tipo, usar sempre. Se eu usar algumas vezes na semana essa estratégia, legal. Agora, será que precisa ser todo dia? Cansa. Terceira crítica. A capacidade digestiva de cada pessoa e também de sensibilidades alimentares. Então, quando a gente faz uma dieta hiperproteica, que é a proposta da relação proteína-energia, a nossa digestão tem que estar funcionando bem. Você tem que estar mastigando bem, produzindo suco gástrico adequadamente, para essa proteína chegar no seu intestino, ser bem digerida, absorvida e aproveitada. E muitas de nós não mastigamos muito bem, né? Produzimos pouco suco gástrico, então tem ali alguma desbiose, alguma constipação, e ficar aumentando essa carga de proteína aumentada sem um bom sistema digestivo funcionando, não vai dar certo isso, não vai dar certo, né? E, por exemplo, a proteína em pó, whey, não é todo mundo que digere bem a proteína dos lácteos, ou vamos supor que, sei lá, você tem alguma sensibilidade alimentar ao ovo, e aí você tá lá aumentando. Então, enfim, a gente tem que considerar os alimentos e não só os números. Essa que é o meu alerta, né? Então, você tem que estar com a digestão boa para você fazer uma dieta hiperproteica, para não piorar a questão da sua digestão, não piorar a sua desbiose, tá? E por fim, né, que são 4 críticas, por fim, esse conceito ele não está considerando os micronutrientes, né? Então, a gente tem que colocar fibras, a gente tem que colocar fontes de magnésio, fontes de zinco. Então, no meu plano alimentar, eu não consegui colocar semente de abóbora, não consegui colocar um tahine,
Semente de abóbora é fonte de zinco e magnésio. Tahine é fonte de cálcio. Porque esses alimentos, eles têm mais gordura e ia atrapalhar o cálculo para chegar lá na relação proteína de 1, entendeu? Então são esses 4 pontos que talvez não compense seguir o cálculo à risca, tá? Então, agora eu vou te ensinar como que você faz o cálculo e vou mostrar aqui o exemplo da dieta que eu montei pra mim, tá? Deixa eu só tomar um golinho. Então, como eu estava falando, é uma divisão. Então, o número que está em cima e o número que está embaixo, se eles forem iguais, você vai chegar à relação proteína-energia de 1, certo? Se o número de cima for menor do que o número de baixo, ou seja, se a proteína for menor do que a soma do carboidrato e da gordura em gramas, né? Esse número vai ser menor do que 1. Então, eu dei o exemplo de 100 e 100, você vai encontrar 1. Se em cima estiver 80 e embaixo 100, você vai encontrar 0,8. Que já é bom, 0,8 já é bom, tá? Já é bom. Mas quando a gente pensa na relação proteína-energia, quanto mais próximo de 1, melhor, e quanto mais longe de 1, pior. Então, a gente pode usar esse parâmetro, esse conceito, para comparar uma opção de dieta com outra opção de dieta, né? Então, vamos supor que a gente tem 2 cardápios. A gente vê esse cardápio tá com a relação proteína mais perto de 1 e esse cardápio tá com a relação proteína-energia mais longe de 1. Ah, então vou escolher o cardápio que tá mais próximo de 1. Faz mais sentido do que você ficar, eu preciso fazer um cardápio que seja 1, né? Então, nessa lógica, quanto maior a proteína, maior o denominador, né? Quanto maior o numerador, maior o denominador e vice-versa. Então, é uma forma de quanto mais caloria você come, você precisa distribuir essas calorias, né? Metade dessas calorias não, dos gramas, né? Que no fim vai refletir nas calorias. Mas metade dos gramas dos macronutrientes que você consome precisa ser de proteína e a outra metade de carboidrato e gordura. Então eu tenho 1,85 m e eu peso 75 quilos. E a minha necessidade calórica, ela varia de 1.700 a 1.800 calorias, tá? Se eu como menos do que isso, eu sinto fome. É assim que eu sei. Eu pratico atividade e se todos os dias eu consumir essa quantidade, eu sei que eu acabo conseguindo emagrecer ali um pouquinho. Então, no meu dia a dia é isso que eu como. Fim de semana, eu me permito algumas exceções e eu tô com o meu peso estável há muito tempo. Então, foi esse o cálculo que eu fiz quando eu montei a minha dieta, né? Então, como que você vai fazer para calcular aí a sua? Você vai ter que saber o peso de tudo que você comeu ao longo do dia, jogar no aplicativo, olhar lá os gramas de proteína total que deu do dia, você vai pegar esse número, vai colocar no numerador da divisão, né? Depois você vai ver quantos gramas deu de carboidrato, quantos gramas deu de gordura no fim do dia, você vai somar e aí você vai pôr no denominador. E você vai dividir o total de gramas de proteína pelo total de gramas de carboidrato mais gordura, tá? Então, no meu caso, para 1.680 calorias, né, que eu fiz o cálculo aqui teórico e depois eu joguei no meu sistema para montar a dieta, eu fiz o inverso, né? Em vez de sair montando a dieta e ver, eu calculei para depois montar a dieta. Deu 160 gramas de proteína e eu distribuí 80 gramas de carboidrato e 80 gramas de gordura, tá? Então, deixa eu diminuir aqui e mostrar para vocês. Aqui, nessa foto, ainda não tem o cardápio. Deixa eu diminuir. Deixa eu desativar os comentários, só para vocês visualizarem melhor aqui, tá? Então, ficou assim o cardápio. Eu vou mostrar os alimentos também, tá? Mas só para vocês verem que eu atingi aí 1.647 calorias no total, né? Ficou 155 gramas de proteína. No meu cálculo teórico aqui eu queria atingir 160, mas 5 gramas tá ótimo, né? Tá próximo o suficiente. Então, 155 gramas de proteína, 82 gramas de carboidrato, 80 gramas de
gordura. Então, dá mais ou menos 160 de proteína e 160 carboidrato e gordura somados, entenderam? E aí vai dar a relação proteína-energia de 1. Veja que aqui nesse plano eu tô com 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, né? Aqui no sistema eu tô dentro do meu cadastro, né, do meu sistema de nutrição, aqui tá o meu peso já registrado, né? Então deu aí uma dieta bem proteica. Na minha dieta atual, que não segue esse cálculo, eu não como 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, não, tá? Eu como 1,6, no máximo 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então aqui é muito mais proteína do que eu tô habituada, mas o mesmo tanto de caloria. E agora, olha a dieta. Ai, meu Deus, aqui... Por que ele me colocou aqui pequititinha? Eu não sei. Mas o importante é que vocês estão conseguindo ver, né, gente? Tá aparecendo aí pra vocês? Pronto. Então, olha só. Vê o que você acha dessa dieta. Se dá pra seguir. Eu não vou animar, não. Deixa eu voltar aos comentários. Ah, não. Se eu colocar os comentários... vai atrapalhar. Então segura aí, daqui a pouco eu abro os comentários. Então olha só, teve que ser 1, 2, 3, 4, 5 refeições. Eu como no máximo 4 refeições hoje. Pra mim ia ser muito difícil fazer as 5 refeições. Mas pra eu consumir a quantidade de proteína pra chegar nesse cálculo da relação proteína-energia, eu precisei pôr 5 refeições. Senão não ia dar, não ia caber. E como eu falei, eu tive que usar a proteína em pó 2 vezes, né? Aqui eu coloquei whey porque eu puxei do meu sistema. Eu fiz essa dieta rapidamente antes da live. Então eu puxei o primeiro item que eu vi lá, tá? Mas aqui em casa eu não uso whey. Eu uso beef protein ou colágeno, tá? Ou então proteína vegana. Mas a composição é a mesma, porque é tudo proteína em pó, tá? Então olha só, café da manhã, 5 ovos... e uma banana e um fio de azeite. Um fio de azeite não, né? 10 gramas, que vai dar ali uma colher de sopa, 10 gramas, tá? No almoço, peito de frango, 150 gramas. Abóbora cozida, que poderia ser brócolis, poderia ser vagem, poderia ser chuchu, poderia ser abobrinha... Poderia ser salada crua de vegetais com tomate, que não ia fazer muita diferença, porque esses alimentos, eles são mais fibra e água, tá? Eles não têm muito carboidrato, não tem muita caloria. Então, eu poderia variar bastante esse legume aí do almoço, tá? Uma colher de sopa de azeite e 80 gramas de batata, tá? Por que eu pus aí os carboidratos e as gorduras, né? Eu pus pra gente somar os 160 gramas no final. Qual que era o meu objetivo? 160 gramas de proteína e 160 gramas de carboidrato e gordura somados. Eu poderia fazer mais low carb e pôr mais gordura? Poderia. Então, se eu tirar a batata, se eu tirar o arroz e se eu tirar a banana, eu posso colocar carnes gordas, né? Mas, de toda forma, eu teria ali que fazer o cálculo. Eu quis fazer um meio termo. Então aqui a gente tem 80 gramas de carboidrato e 80 gramas de gordura. Então ficou assim meio a meio, né? Para atender aí os dois gostos. Mas se for uma pessoa com resistência à insulina, provavelmente eu ia querer pôr menos carboidrato, né? E mais gordura. Aí a gente ia colocar carnes gordas. Então eu pus carnes magras para poder colocar um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de gordura, tá? Então o almoço ficou assim, o peito de frango, a abóbora, o azeite e a batata. 80 gramas de batata é pouquinho, tá? É tipo 2 rodelas. Lanche da tarde, uma dose de proteína em pó e 100 gramas de abacate. Jantar, 10 gramas de azeite, né? Uma colher de sopa de azeite. A tilápia, eu puxei do meu sistema, eu só tenho a tilápia crua no meu sistema, mas 150 gramas da tilápia crua, ela reduz na hora de grelhar e fica mais ou menos uns 120, 130 gramas, tá? É um filé de tilápia. E 80 gramas de arroz, que também vai dar umas 4 colheres de sopa, tá? Não é muito também. E depois eu pus mais uma refeição pra eu conseguir a proteína, né? Se eu
manejasse aqui, aumentasse a tilápia no jantar, aumentasse a proteína ali do peito de frango do almoço, eu poderia até tirar essa ceia, mas ia ficar uma refeição muito volumosa, né? A distribuição de proteína ao longo do dia ela é mais interessante. Mas assim, atualmente eu gosto de fazer minha última refeição às 18 horas e pronto. Então por isso que eu não acho que eu me adaptaria muito com este plano alimentar. Então, ó, quem quiser dar print, dá print agora, porque eu vou tentar tirar, né, essa imagem e voltar com o meu rosto cheio aqui e vou reativar os comentários para vocês fazerem perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a lógica por trás da relação proteína-energia. Ela é sim interessante, mas, por exemplo, receita é impossível não. Você vai ter que fazer receitas muito específicas para você conseguir encaixar numa estratégia que tenha a relação energia-proteína alta. Você vai ter que usar receitas com farinha de frango, receitas com proteína em pó, e não essas receitas tradicionais da low carb, porque elas são muito calóricas e pouco proteicas. E é justamente o contrário que a gente quer na relação proteína-energia, que a gente quer muita proteína e pouca caloria, né? Pouca energia, tá? Então, deixa eu ativar os comentários. E como que eu volto aqui? Acho que aqui... Eu quero voltar. Parar de compartilhar. Pronto, voltei. Ai, gente. Então, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Maria, compra de selo é quando você tá gostando muito do conteúdo e você compra um selo e eu teoricamente recebo, mas eu não sei como que isso funciona ainda, tá? Não precisa mandar selo, não. É claro, se mandar não vou achar ruim, mas eu nunca mexi com isso. Vou descobrir agora, que agora eu recebi um selo. Sem dúvidas, gente, sem dúvidas, expliquei bem. Então, ó, semana que vem a gente vai ter outra aula, tá? Eu vou escolher o tema ainda. Ó, a Fran mandou uma pergunta. Temos que fazer as refeições nesse horário que colocou? Não precisa colocar nesses horários, não. Pode ser qualquer outro horário. A Tânia perguntou. Para atingir esse tanto de proteína, tem que necessariamente atingir X de caloria? Não tem. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo para mim. Eu sou grande, eu consumo 1.700 calorias. Eu tenho pacientes que eu passo uma dieta de 1.600, 1.700. Mas quando a paciente é pequenininha, eu passo uma dieta de 1.500, né? Então, não precisa atingir esse tanto de caloria. A ideia é que essa dieta dê muita saciedade mesmo. Então, como eu falei, gente, eu não aplico relação energia-proteína fixa quando eu prescrevo dietas. Por isso que eu falo pouco desse assunto. Eu prefiro não utilizar o cálculo da relação proteína-energia. Eu olho a caloria total. Como que eu faço, né? Eu olho a caloria total. E eu olho a proteína por quilo de peso. Pronto. Acabou. Não fico calculando quanto que deu. Se deu perto de 1 e forçar a ficar perto de 1. Eu quero que a pessoa coma proteína suficiente. Então, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso no mínimo, né, para a maioria das pessoas. Quando tem obesidade grau 1, 2 e 3, a gente ajusta isso um pouco para baixo, 0,8, né? Quando a pessoa tem mais apetite ou consegue comer mais, a gente pode jogar para cima. Eu mesma como 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. E a caloria eu coloco o suficiente para a pessoa conseguir emagrecer. Eu acho esse cálculo no final dá resultado, fica mais gostosa a alimentação e a pessoa não fica louca fazendo 1000 contas. Então, é isso, é interessante, né?
em algum momento, aí, assim, se eu quiser melhorar essa relação, em vez de ficar calculando essa relação, o que eu vou fazer? Eu aumento a proteína. Aumenta a proteína. Eu não preciso ficar calculando a relação proteína-energia para melhorar a relação proteína-energia. É só aumentar a proteína e manter a caloria. Porque se eu aumentar a proteína, eu vou ter que tirar ou do carboidrato ou da gordura, né? Eu aumento um pouquinho até onde a pessoa aguenta, até onde aquela dieta continua gostosa, continua viável, né? E aí eu vou estar melhorando a relação energia-proteína, entendeu? Gente, tá chegando 1000 perguntas aqui que não estão relacionadas à aula. Aí, pra aula não ficar uma coisa louca, porque essa aula aqui depois vai pra plataforma das minhas alunas, né? Mandem essas dúvidas de outros assuntos na caixinha que eu deixo lá nos stories, tá? Fran, você é aluna, não é? Da imersão de cálculos. Lá você descobre quanto de proteína você deve consumir. Não é pela sua altura, é pelo seu peso total, né? Você vai multiplicar o seu peso por 1,2. Aí vai ser o mínimo. Você pode comer mais. Você sempre pode comer mais, né? Assiste lá de novo sobre o cálculo da proteína. É pelo peso total. A Mari perguntou o que eu acho sobre seguir a saciedade. Funciona para alguns, não funciona para outros, né? Então, tem que ver se o seu mecanismo de fome e saciedade, ele está bem regulado. Se ele estiver bem regulado, você não precisa ficar calculando. Calculando tudo. Agora, calcular o mínimo de proteína, eu acho que todo mundo deveria calcular. Por quê? 99,99% das pessoas comem menos proteína do que elas deveriam. E comer pouca proteína dificulta a gente a conseguir emagrecer, porque dificulta o déficit calórico, né? Por causa da teoria da relação proteína-energia. Lembra que você vai comer até atingir suas necessidades proteicas? Então, se você já garante que você está atingindo suas necessidades proteicas, fica muito mais fácil de você comer menos calorias. Você não precisa calcular tudo, mas se você calcular a proteína, você já tem muita chance de acertar, tá? A Fran falando que esqueceu que fez o curso comigo. Como assim? Acessa lá. A Tânia também é aluna, ó. Não comia proteína suficiente. Quando aumentei, minha vontade de doce diminuiu muito. Exatamente. Exatamente. Quem não quiser calcular, só aumenta a proteína, gente. Aumenta a proteína que vai dar certo, tá? Agora tem pergunta aqui se na janta posso fazer um lanche com pão, com não sei o quê. Eu não tenho como saber o que você pode e você não pode. Tá? Então, gente, é isso. Semana que vem estarei aqui novamente. Tô aí considerando reabrir a imersão de cálculos. Eu acho que seria muito interessante para vocês, porque tira muitas dessas dúvidas. Ele é um curso pequeno, com 2 horas de duração, né? São várias aulas curtas. Tem material de apoio, tem apostila, com aquela didática minha que vocês já conhecem, né? E aí eu dou notícias para vocês na sexta-feira, eu confirmo se vai reabrir, qual que vai ser o valor, mas ele é um curso mais acessível, tá bom? Então fiquem ligadas, tá certo? Então, muito obrigada pela presença, compartilha essa live com alguém que você lembrou, que ela não vai ficar no ar aqui para sempre, tá bom? E eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau!